Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar uma conversa sobre o momento político. Essa segunda semana de setembro, uma semana agitada aqui no Congresso Nacional. Nós tivemos a cassação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha. O Senado também, assim como o Congresso, vive seus primeiros dias do fim da interinidade do governo do presidente Temer, que agora realmente, com a queda da presidenta Dilma, realmente assume o poder, já apresenta também uma agenda desafiadora. Nós temos aí eleições e isso tudo gera uma possibilidade de análise desse momento que nós fazemos com o senador João Capiberibe. Já estávamos fazendo antes de gravar, né, senador? Exatamente. E aí, senador, como é que o senhor está vendo? Você tocou numa questão importante, a cassação do deputado Eduardo Cunha. Eu acho que essa cassação poderá pôr fim a um vício criado pelo dinheiro farto do poder econômico. Que bom. Que mostra o seguinte, os que financiavam também estão pagando um preço altíssimo, né, que é o caso dos príncipes e magnatas da Constituição Civil, que estão hoje na cadeia com sobrenomes pomposos como Odebrecht, Camargo, enfim, sobrenomes famosíssimos, né, que financiavam as campanhas eleitorais e também financiavam a vida privada de muitos políticos. Eduardo Cunha simbolizava esse modelo, não é? E eu acho que com a cassação dele, do mandato dele de deputado federal, nós vamos ter aí um exemplo claro de que esse sistema ele está com os dias contados. Poderá, né? Eu acredito que sim. Até porque nós já temos também consequências outras trazidas pelas manifestações de 2013, que terminaram culminando com a mini-reforma eleitoral, que também baixou o custo das campanhas. Eu estou acompanhando as campanhas municipais e eu já senti a diferença. O que mudou, senador? Mudou que as campanhas estão mais tímidas, né? Estão menos ricas, não é? Uhum. Você não vê, as cidades não estão inundadas de material, de cartazes, de bandeira, não tem mais isso, não é? E alguns políticos se queixam de que esse modelo de campanha não estimula o eleitor. Eu acho que até democratiza mais, porque quem tem mais disposição de acordar de madrugada e tentar convencer o eleitor de que a sua proposta é melhor, tem um pouco mais de chance, né? Porque a gente viu o que é capaz de fazer, não é, o poder econômico, a força do dinheiro de eleger bancadas enormes, não é? E ainda hoje tem uma certa influência. Você vê nas eleições municipais, aqueles que têm poder de barganha, né? O prefeito que está no poder, que vai à reeleição, ele consegue um bocado de partidos para apoiar a coligação dele. Uhum. Tem prefeito que tem 15 partidos na coligação, então ele tem quase a metade do tempo destinado tempo de TV, ao horário TV eleitoral, TV e rádio. E aí que termina virando uma disputa desigual ainda pela força do poder político e, claro, do poder econômico, sendo que dessa vez já é no caixa 2, né? Porque há uma limitação clara estabelecida pela reforma política do ano passado, de que você não pode gastar mais do que gastou no ano anterior, né? Já é uma limitação. Uma limitação. Então, eu acho que democratizou, né? Mas ainda precisa fazer muito mais da reforma política. Por exemplo, essas coligação proporcional. Se as pessoas... É meio difícil de entender. Uhum. Mas você junta, por exemplo, 4, 5 partidos, né, para eleger um. Né? Aí você soma a votação de dezenas de candidatos para eleger alguém que é detentor do poder econômico. Então, isso não fortalece os partidos políticos não se organizam, não é? Não tem condição de criar base sólida, porque são enfraquecidos pela pulverização. E não dá para governar também. Nós acabamos de ver agora os últimos governantes
com Lula, Lula governou, não sei, com 13 ou 14 partidos, Dilma já com 16 a 18, e está levando o país para esse clima que nós estamos vivendo, um clima de confronto por falta de governabilidade. Senador, o senhor falou que as manifestações de 2013 resultaram, por exemplo, numa mini-reforma, que já começa a dar... Entre outras coisas. Entre outras coisas, uma mini-reforma que já começa a dar seus reflexos, a surtir efeito nesse processo eleitoral desse ano de 2016. A gente passou agora pela cassação da presidente Dilma, nós vimos aí a cassação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha. Esses novos movimentos que também vieram de vários setores, mas também de gente na rua, tudo isso vai também gerar mais algum aperfeiçoamento desse processo eleitoral? Eu tenho certeza que sim. Vamos ponderar em relação ao governo que entrou pela via dessa atitude do parlamento, né, de ir para o confronto e destituir a presidente para colocar o seu vice, o que não resolve a crise. O governo falando e está aí a crise posta, não é? Esse movimento de junho de 2013 fez com que nós fizéssemos reformas profundas aqui, inclusive permitindo a delação premiada, entre outras, os acordos de leniência. Enfim, a pressão popular terminou nos empurrando numa direção mais sadia para o conjunto da sociedade. E agora que eu estou convencido que o governo que assumiu, tinha, entre outros objetivos, o de paralisar a Lava Jato, mas não está conseguindo. Essa é uma notícia boa, eles não estão conseguindo paralisar a Lava Jato. E a gente sabe que havia sim, porque nós vimos diálogos de eminentes figuras da República debatendo, senadores importantes dessa casa, ex-presidentes dessa casa, debatendo para estancar a sangria, né? Chamado de estancar a sangria, que a sangria era a prisão de políticos e a prisão de empresários em função do envolvimento com corrupção, que, aliás, a corrupção, eu acho que o ladrão de dinheiro público é o pior de todos os criminosos, sabe? Porque quando ele desvia dinheiro da saúde, ele está condenando as pessoas à morte, não é? Quando desvia dinheiro da educação, está condenando os brasileiros a crescerem analfabetos, não é? Então, esse é um negócio terrível. Então, eu acho que esse momento é um momento de observação. O impeachment não mobilizou ninguém, na verdade. No dia da votação aqui no Senado, tinha pouquíssimas pessoas mobilizadas. Agora a gente já começa a ver um novo movimento na rua e é possível que a gente tenha de volta o 2013 com a população exigindo mesmo e que ela tem o direito de exigir e ela está coberta de razão, porque a reforma que nós fizemos até aqui, elas não são suficientes, primeiro, para retirar o país da crise, segundo, para consolidar definitivamente a democracia no nosso país. E o que poderia responder essas duas demandas, aqui nesse último minutinho do nosso programa? Eu acho que o primeiro passo é, terminou as eleições agora, analisar os impactos provocados pela mini-reforma e ampliar logo a reforma política, para garantir 2018, que os eleitos em 2018 não sejam como os eleitos de 2014. Nós temos deputados aqui eleitos com meia dúzia de votos, né? Basta você ter uma figura pública eminente, colocar ali como cabeça de uma coligação que vai eleger não só a figura famosa, como também vários outros que vêm com ele sem votos, né? Então, eu acho que o primeiro passo, depois dessas eleições, até porque as questões econômicas, elas não dão respostas imediatas, mas as questões, a reforma política, sim, ela pode já nos trazer resultado, limitar, eu diria, acabar com essa coligação proporcional, que é uma aberração da política brasileira, isso não existe em canto nenhum do mundo, não é? E avançar no combate à corrupção e, sobretudo, exigir as investigações. As investigações, a sociedade brasileira está atenta, porque um dos objetivos do impeachment da presidente Dilma era, sim, paralisar isso aqui, está comprovado, paralisar as investigações. E nós temos que ficar de olho, porque senão isso termina acontecendo.
Nesse último minutinho, vou fazer uma pergunta para o senhor. Nesse sentido, como é que o senhor avalia a posse da juíza Carmen Lúcia frente à presidência do STF? Isso vai ter algum reflexo nesse momento em que a Lava Jato tem um foco muito grande na classe política? Eu acho, veja, que o judiciário tem que ser totalmente independente. Eu acho que os poderes, né, o legislativo, o judiciário e o executivo têm que ser independentes e se controlar uns aos outros, não é? Eu não acredito que o fato da mudança de presidente de um poder possa mudar esse poder. Eu acho que ela vai imprimir uma característica sua, pessoal, mas o Supremo vai continuar o Supremo não é, agindo de acordo com a Constituição Federal. E eu espero que ela cumpra, só para concluir, numa das promessas que eu diria que me interessa muitíssimo que ela cumpra, é colocar em votação a prisão depois de julgado em segunda instância. Né? Julgou em segunda instância, aliás, eu sou a favor de que a pena seja cumprida imediatamente depois do julgamento de primeira instância, como é no resto do mundo. Né? Mas ela está se propondo a esclarecer, porque o Supremo já tinha tomado essa decisão, não é, numa turma, agora vai para o pleno para poder liquidar de vez a dúvida. O réu condenado em segunda instância sai do tribunal direto para cumprir a pena. Eu acho que isso é necessário, é urgente, é fundamental para nós podermos corrigir algumas distorções da sociedade brasileira. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha também, agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.